pelo convite. É sempre um prazer falar sobre Flávia e todos os meus personagens, assim. Então, obrigada a você pelo carinho e pela lembrança. Imagina. Já quero registrar a presença da Cida Bastos. Quando você estiver em Vitória, no Espírito Santo, dá uma passadinha lá no Centro Estética da Cida, porque a Ó, Cida é a esteticista das celebridades lá no Espírito Santo, hein? ah, é? Que legal, Várias Cida. celebridades dão uma Minha passadinha mãe lá também é no estúdio. esteticista, sabia? Ó, que sucesso! Né? Thaís, antes da gente falar da Flávia, né, que foi uma personagem bem marcante, com certeza lá em 2004, muita gente se identificava com a Flávia, a sua personagem em Malhação. Antes Uhum. você deu uma passadinha em celebridades, né? Você fez uma participação em celebridades. Como que foi o início da sua carreira? Então, celebridade foi a primeira participação mais relevante que eu fiz, né? Porque antes de eu ser atriz, eu era modelo. Eu fiz elenco de apoio na Malhação antes, como junto até com a Dani Bananinha na época. André Marques era do elenco, Bruno de Luca. Foi em 1999. E aí depois disso, como eu já era modelo, quando eu me formei, aí eu gostei assim, sabe? E eu sempre gostei muito de cinema. Então, eu falei, ah, vou ser atriz, assim, já estou trabalhando com publicidade, porque eu já modelava o Telelite, né, do Serginho Matos. E aí eu falei, ah, vou ser atriz. E me apaixonei, assim, pelo teatro. E quando eu saí, um ano depois, eu entrei na Malhação com um personagem. Então, foi muito bacana, assim. Tipo, logo antes, eu fiz Celebridade, essa participação. E aí, logo depois, eu peguei o papel principal para Flávia. Foi Então, através foi de teste super ou rápido. Assim, eu me convite? formei e já entrei na Globo. Então, foi uma benção, né? Foi muito bacana. Você estreia com o pé direito realmente na Globo. Foi através de teste ou convite para você dar vida à Flávia e Teste. Malhação? Teste? Então, eu já tinha o cadastro lá, né? Eu fiz o meu cadastro na Globo. E a Rosane Quintais me convidou, que era a produtora de elenco na época. E eu tinha feito uma participação pequena com o Sérgio Rondiakoff no final da temporada anterior. E, e aí, logo depois, eu acabei fazendo o teste e pegando o personagem para a temporada seguinte. Você Mas a sabe, né? primeira foi uma participaçõezinha do Bigode, que o bigode saía na minha boca, que era falso, essas coisas de malhação, né? Infanto juvenil, com lúdico, né? Que tinha o papel do Sérgio Randiakoff. Na época você se lembra quantas pessoas concorreram para essa vaga, né, essa Cara, personagem? você acredita que ficou entre eu e a Monique Alfradique? Caramba! Aí eu peguei, e aí depois ela entrou, né? E Duas virou talentosas, né? Então, gatíssima. então Ela é bem. maravilhosa, maravilhosa. Nossa, que sucesso. A E Malhação como. é uma porta, né? Para Sim. muitos talentos, assim. Então, assim, como tem a minha temporada, então, que tinha muitos, né? Que foi uma temporada que concentrou uma galera muito boa aqui. Você vê que hoje em dia todo mundo ainda está aí no mercado. Então, nossa, foi muito bacana. Literalmente, Malhação foi uma escola, né? De aprendizes para vários atores, inclusive vários se consagraram após Malhação. Sim, E assim, eu assim, acredito nisso. Nessa época também tinha, dentro da Globo, a oficina de atores. Só que eu não participei, né? Porque eu fiz universidade, que foi a faculdade que tinha na época no Rio de Janeiro, junto com a Cal, Tablado, Martins Pena, grandes escolas que lançaram muitos talentos, assim, Marcelo Adnet, o Paulo Gustavo, o Fábio Porchat. Essa galera é toda da minha geração, assim, do Rio de Janeiro, de recém-formandos, assim. Então, era muito efervescente, assim, né? Essa nova geração foi bem bacana participar, assim.
O ano era 2004. Qual foi o seu maior Isso. desafio naquela época? Eu acho que eu era muito nova, né? Então, eu acho que o maior desafio mesmo é a carga horária, né? De trabalho, você não está acostumada, né? Eu já tinha trabalhado com outras coisas, eu trabalho desde novinha, mas trabalhar com televisão é muito, vamos dizer assim, mais mecânico a construção de tudo. E você às vezes fica também acomodado no personagem. Então é muito importante o papel dali por trás também da Andréa Cavalcante, que era a nossa coach da época. Então, para dar esse refresh, né? Então foi muito legal, assim, a experiência, mas também enriquecedora. Logo depois eu entrei em turnê, fazendo peça pelo Brasil, fiquei um ano e meio viajando. Então também foi uma grande evolução no meu trabalho como atriz também, logo depois que eu saí de Malhação. As histórias da época, foi febre, né? Malhação era uma loucura, as pessoas Sim. paravam literalmente para assistir Malhação. E como que foi para você naquela época, assim, o assédio dos fãs, das pessoas, da imprensa, da mídia em forma geral? Olha, era muito louco, né? Assim, mas os meninos é que sofriam mais, eu acho, assim. Eu lembro que logo quando eu entrei, que eu fiz par com o Paulo Nigro, a gente viajou para Salvador, Recife, e Salvador. Eu, ele, Pedro Neschling, que estava fazendo aquela novela da Mamusca, da Cor do Pecado, Sim. e a Luísa Curvo. Então os meninos eram assim, assediadíssimos. A gente tinha que sair com polícia em volta da gente do trio elétrico, assim, era punk. Então era uma febre, né? Assim, para os meninos eu acho que é mais, a mulher, os homens, né? A galera respeita mais, enfim. Mas eu acho que também depende do seu personagem, da abordagem, né? Depende. Você tem alguma história de uma abordagem um pouco mais efusiva de um fã quando te viu, seja na rua, no restaurante, no shopping? Olha, eu acho que assim, teve uma situação que você, quando tá às vezes, num momento mais íntimo, e aí a pessoa chega e você, ai meu Deus, eu tô no meio de uma DR, e aí chegou uma pessoa, eu falei, ai meu Deus, aí rola um pouco essa, né? Porque a pessoa, ela tá tão eufórica que ela tá te vendo ali, que ela às vezes não percebe que ela pode estar incomodando uma situação. Mas aí a gente leva numa boa, porque também você vê que a pessoa tem um carinho por você, né? Sim. Então a gente leva numa boa, assim, mas é sempre bom, né? Nunca tive uma situação ruim, acredito, assim, de alguém me abordar de uma forma desrespeitosa. Mais de assédio Foi. quando eu tava namorando, assim, né? Então aí as pessoas iam em cima do namorado, então você fica meio, ai, a gente tem que Na ter época, um seu jogo assim. namorado famoso? Logo depois eu namorei o Thiago Rodrigues, né? E Ah, aí ele entrou, então ele era o protagonista depois de sair. Então rola um assédio muito com os homens, mais, eu acho. teve algum momento assim que te deixou um pouco de saia justa, de um assédio das fãs com o Thiago na época? Assim, não uma situação, mas eu acho que é no geral mesmo, né? Você quando é um casal conhecido, tem esse problema, assim, né? As pessoas conhecem a sua história, então quer participar disso de alguma forma. Mas não, é mais esse assédio normal mesmo de meninas, né, com os homens, assim, né? De ver um ídolo e tal. Homem, eu acho que respeita mais as atrizes, eu acredito, as mulheres, né? Eu acho que rola um respeito maior. Thaís, vamos relembrar a personagem, a Flávia? O que que você traz de lembrança da Flávia? Olha, a Flávia, para mim, foi um personagem muito bacana, porque ela tinha coisas que se assemelham um pouco comigo, e muitas outras coisas que eu também trouxe dela, como por exemplo a yoga,
na época que eu fazia a personagem, né, teve uma participação da Carla Tenório, e, a, e ela ficava com ciúmes do Paulo Nigro ali. Então, a yoga, por exemplo, eu fiz logo depois dessa época, eu entrei e faço até hoje. Então, são mais de 17 anos na yoga, assim. Então, é um tipo de crescimento também que você traz pro personagem, né? A respiração. Então, tem esse fruto ali dessa referência que teve, né? É uma referência que eu lembro que foi muito bacana. E a própria personagem, né? Tinha sempre história. O Ricardo escrevia muita história para Flávia, era muito gostoso, assim, as histórias eram divertidas, sabe? Então, e eu e Paulinho, a gente tinha uma química muito legal. Sim. Então, era muito bacana a química do elenco todo, né, em si. Então, a Flávia me trouxe também essas amizades, né, que eu tenho até hoje, esse elenco maravilhoso, assim, que somos amigos até hoje. Então, trouxe tudo isso, e experiência, né, mesmo, como atriz, assim, e esse carinho que as pessoas têm até hoje com essa personagem, né, Eterna Flávia, sempre me mandam mensagem, assim, então é bem carinhoso. Recentemente, quem esteve comigo foi a Bia Montes e ela revelou alguns bastidores de Sim. Malhação. Ela, né, que foi a eterna inspetora em Malhação, ela disse o seguinte, Flávio, o Thaís, Thaís, aí, tá é, vendo? As pessoas me é, chamam de Flávia. Thaís, olha só, ela falou que não era fácil, aquela turma de jovens, e inclusive Aham. ela falou que após a gravação tinha um barzinho lá próximo, né, o Sim, estúdio, que a galera se reunia lá, que rolava tinha, umas festas. sim, ela falou que inclusive tinha pegação. Você tem algum bastidor Muito desse para jovens revelar? junto, né? As pessoas É, jovens. E a equipe toda, assim, era muito harmônica. Então, na verdade, a gente curtia muito, todo mundo, assim, os maquiadores, figurinistas, elenco, direção, todo mundo ia. Eles alugavam o espaço que tinham na frente, fazia churrasco, fazia festa, os maquiadores se montavam, faziam um show. Maxwell maravilhoso se montava de Ana Carolina. E era muito legal, assim, os bastidores de Malhação. então, mas quem não era o casal ali público, mas que você sabia que ali nos bastidores estavam se fletando? A Bia revelou alguns aqui para mim, hein? Bom, se ela revelou, então já está revelado, né? Não, mas você tem mais, é claro, com certeza. Você Então, tem. mas eu acho que isso é uma pergunta meio que assim, éramos jovens, assim, muita gente, a Ju mesmo namorou o Guilherme Berenguer, né, um tempo. Então, assim, teve a Grazi, ficou muitos anos com o Bruno Ferrari. A gente se dava muito bem, né, cara? Então, assim, era muito legal. Tanto que somos amigos até hoje. Então era uma Legal. conexão muito grande, assim, sabe? Uma troca muito bacana. Você sentiu, assim, uma pena de Malhação ter terminado? Olha, eu até tenho aqui, eu criei aqui no Instagram uma série, né, de lives que se chama Pra Sempre Malhação, onde eu estava convidando, inclusive a Bia. Até fiquei feliz dela ter ido, porque ela nunca tinha feito. Ela fez a primeira vez comigo nessa série aí que eu criei. Insisti, insisti, insisti. Falei, Bia, vamos, por favor. Vai ser Ela é você e maravilhosa. Wagner e Laila. E quem quiser dar uma olhada, tá lá no meu perfil. Me segue lá. E tem lá a entrevista que eu fiz com a Bia e com o Wagner e a Laila, nós três, nós quatro. E que foi bem, bem legal, assim, foi bem gostoso. E eu fiquei muito feliz, assim, que você falou dela e que ela participou. Você perguntou, agora eu falei tanto que eu agora me distraí. Qual foi a sua Sobre, pergunta? sobre o fim, né, de Malhação. Então, Foi foi isso. 30 Eu fiz anos, essa, praticamente, 25. essa série e eu fiquei muito feliz, assim, com esse resultado. Eu até queria fazer mais, eu até queria até apresentar para o Viva e tal. Eu até tinha interesse de, tipo, levar esse conteúdo
para a gente poder comemorar, né? De uma forma Sim. nostálgica. Então, viva se vocês estão nos assistindo. Ó, Vamos trazer esse programa aí para o Viva, hein? é sucesso! Fazer um flashback com a galera de Malhação. Vai ser bem legal. Mas na sua concepção, ficou com gostinho ainda de saudade? Assim, eu acho que foi um trabalho que eu fiquei um ano e foi muito marcante e eu levei pessoas e aprendizados para a vida, né? Tanto profissional quanto pessoal, assim. Então, não sei se é saudade. Eu acho que foi um momento que a gente passou que foi legal e gerou frutos, né? Isso Então, aí. não é uma saudade, assim. Eu acho que feliz por ter participado mesmo, né? Em 2006, você troca a Globo pela Record. Na Record, você dá a vida a Gigi em Bicho do Mato. Como que foi também você participar dessa produção, estreia de uma nova casa? Como que foi esse processo de transição? Foi muito bacana quando me convidaram, porque realmente a gente muda de casa, mas assim, eu também já tinha feito essa turnê, viajando, fazendo peça, então foi assim, muito enriquecedor você fazer peça todo dia. Eu fiz 28 cidades em 40 dias no Rio Grande do Sul. Então você pega uma bagagem muito boa, assim. Então eu senti uma evolução pessoal como atriz quando eu entrei em Bicho do Mato. E também um amadurecimento mesmo, né? De foco, de trabalho, de você conseguir trabalhar com essa ferramenta que é a televisão. Então é um veículo diferente. Eu estava um ano e meio viajando fazendo teatro e volto para a TV. Então é legal, né? Se mudar, eu gosto de mudar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa diferente, sabe? Então não gosto muito de rotina. Então, para mim, foi muito legal. Aí eu voltei e foi muito bacana fazer peça com. Não, fazer uma novela com o Jonas Bloch, assim, tipo. É. E ele, no meio da cena, fala, nossa, você, tipo, elogia o meu trabalho. Você vê Jonas Bloch, tipo, me elogiando, assim. A Bia Montes, não, Beatriz Seidel, quem mais? Tinha muita gente legal nessa novela também, assim, né? Quem mais, gente? Esqueci. Enfim, muita gente bacana. Foi muito bom, assim. E o Ainda, Spinello, né? né? Trabalhar com o Spinello, ele me chamou depois para Rei Davi. Eu peguei essa Isso. participação que eu fiz em Malhação foi com ele antes de eu entrar. Então a gente já fez algumas dobradinhas muito legais, assim, eu e o Spin. E Rei Davi foi uma minissérie, né, bíblica. E essa linguagem diferente, você também sentiu uma diferença da recepção do público? A Rei Davi, eu fiz um personagem menor, né? Que era a Maaca, uma das esposas. Então era só na primeira temporada, né? Na primeira fase. É, e foi muito legal, porque eu ia ser a mãe do Léo Rosa e da Júlia. Então foi, gente, foi muito legal, porque eu já conheci o Léo e a gente, tipo, olha, você é sua mãe, quando a gente se encontrou. Então foi muito bacana, assim, esse encontro também com esse elenco. Mas realmente, assim, os vestidos eram, né? Os figurinos eram maravilhosos e a linguagem também é diferente, né? Você tem aquela coisa mais coloquial de Malhação e você vai para uma coisa bíblica, né? Então tem essa linguagem que não é essa linguagem que a gente está falando aqui. Mas foi muito legal, assim, essa participação também e enriquecedora também. Foi muito bom, assim, também. Fazer uma série, né? Foi para Netflix, foi vendida internacionalmente. Então, é um trabalho que teve um reconhecimento legal também. Foi uma das primeiras bíblicas, né, da Record. Sim. Já que você falou no Léo Rosa,
É, esse foi o último trabalho dele? Não, o Léo fez Não. bastante coisa depois. Fez bastante, fez outras novelas na casa, eu acho, ou série, fez filme, fez o Mecanismo, se eu não me engano, que ele estava até na estreia, que eu encontrei com ele. Ele fez bastante coisa depois, assim. Ele estava Uhum. voltando, né, a trabalhar depois da doença, Sim. e aí, infelizmente, ele teve a recaída, né, e perdemos o Leozito. É, infelizmente, né, um ator tão jovem, tão talentoso, de forma Sim, bem precoce. sim, Olha só, a infelizmente. Carla Soares pergunta o seguinte, eu acho que essa é uma pergunta bem clássica, né? Todo mundo pergunta isso, né? Qual o maior desafio do ator? Né? Eu acho que você está até preparada para responder esse tipo de pergunta, porque eu acho que é um desafio super diário, né, o Thaís? A carreira de ator, principalmente nos dias atuais, se encontra instável por conta desse contrato muito por obra, né? Então, você É. acredita que esse Mas seja sempre foi assim, né? você acredita que esse seja o maior desafio da É, a profissão? instabilidade, né, financeira, né? Eu, desde o primeiro momento, para mim, ao mesmo tempo que foi muito rápido para eu entrar, né? Eu saí da faculdade um ano depois, eu já estava na Globo. Depois foi difícil, né? Porque aí é difícil você se manter no mercado, né? Então, eu acho que não tem oportunidade para todo mundo. A gente tem um sistema de governo que também não incentiva tanto a demanda que é, né, o trabalho para tanta gente que se forma todos os anos, ainda mais no Rio de Janeiro, o eixo Rio-São Paulo, né, que é um mercado mais efervescente no Brasil. Então, é uma disputa muito grande. Hoje em dia, por exemplo, eu estou morando em São Paulo, muito por conta de que eu acho que o mercado aqui, para mim, nessa área também é melhor. Eu trabalho com produção também, eu trabalho com várias outras coisas. Eu abri o leque justamente por isso. Então, eu acho que o melhor conselho para quem quer começar é já faz o plano B, entendeu? Tipo, você pode fazer o plano B dentro da mesma área, né? Por exemplo, né? Eu faço produção, fiz curso de roteiro, eu edito. Então, você pode ir indo abrir o leque, quando não tiver um, vai entrar trabalho no Sim. outro e você consegue se manter fazendo teste ali. Então, é equilibrar pratos. Essa é a vida de ator. Fica assim. Além da sua série de entrevistas no Instagram, existe aí algum projeto para 2023 ou até mesmo 2022 da gente te ver na telinha, te acompanhar um pouquinho mais de perto na TV? Então, para TV, no momento, não tenho nada. Claro que eu quero sempre, né, trabalhar. Eu não estou conseguindo até nem dar tanta atenção, porque eu estou trabalhando bastante com produção nesse momento agora, né, que voltou tudo, da pandemia. E aí eu vim para cá e eu já faço produção de evento, produção casting também de elenco, produção em publicidade. Então, eu tenho uma série que eu lancei também, A Caçadora do Tempo, Os Surrealistas, que tá tudo no meu Instagram também, as páginas. Eu tenho um episódio dessa série que tá pronto. Um amigo meu até, eu acho que ele deu uma tratada já na cor, já finalizamos. Eu devo lançar aí agora, não sei, de repente mês que vem, esse outro episódio dessa Sucesso. série. Em algum. Assim, são vídeos com poesias que eu escrevi em 2008, que era um blog que se chamava Caçadora do Tempo, e esse blog ele era ilustrado com quadros surrealistas. Então eu criei esses vídeos que são uns experimentos assim com as minhas narrações das poesias assim. Então é uma experiência que eu também gosto bastante assim de criar conteúdo. Então eu acho que esse ano
Essa é, assim, lançar, tentar vender esses meus conteúdos, sabe? O Mulher Coragem também, que é uma série documental sobre mulheres artistas com deficiências, que também é um projeto que eu quero muito lançar, porque eu acho muito importante falar sobre os temas dessa série documental também. Eu tenho um elenco maravilhoso de artistas incríveis, assim, que eu acho que só precisam de visibilidade, assim, né? Sim. Thaís, eu vou dar um spoiler para você. É um Hum. grande ator, um grande cantor de muito sucesso, principalmente na década de 80. Ele fez diversos programas de auditório na época, foi campeão de um concurso de um desses programas de auditório, recebeu 5 prêmios, dentre eles disco de ouro, disco de platina e platina duplo. Esse cantor famoso está sendo denunciado por outros cantores de aplicar golpes na praça. Alguns fãs vieram a público dizer que esse cantor tem aplicado esses golpes. Com exclusividade, o programa Na Lente entrevistou o sobrinho desse cantor e ex-integrantes desse grupo, e a gente revelou aqui um esquema aí entre o cantor e a esposa desse cantor que aplicava golpes. Se você ficou curioso e quer saber que cantor é esse, eu aguardo vocês daqui a pouquinho lá no canal do YouTube, porque em breve essa matéria aqui também com a Thaís Vaz, vai ficar na íntegra lá em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Na minha bio aqui tem o link, fica mais fácil para vocês encontrarem e compartilharem todas as entrevistas que vão ao ar. Thaís, eu quero fazer mais uma pergunta aqui. A Carla Soares pergunta o seguinte: em Malhação, a sua personagem Flávia, ela era CDF, né? Você recebeu alguma crítica na época pela personagem ser tão mitidinha? A Flávia era mitidinha Não ou Thaís? sei. Eu Não. achava a Flávia muito. A Flávia não gostava de injustiça, né? Então ela defendia muito a amiga ali, né? E eram os politicamente corretos, né? Vamos dizer assim, que se fala, né? Hoje em dia, assim, né? O politicamente correto. Então ela era uma defensora ali e Natasha e Catraca eram totalmente incorretos, assim, né? Jogaram o menino lá de cima não começa já a novela com a história do João, né? E do Pedro e tal. Então, eu acho que ela era uma defensora, assim, né? Da amiga e de todo o colégio. E CDF, eu acho que nesse sentido, né? De prezar pela verdade, de Aham. lutar para desmascarar eles. Então, não sei se metida seria a palavra, assim. E aí, Paulo? Eu também acho que ela não era, não. Vamos aqui para a última pergunta. A Soraya Cavalcante fala o seguinte: é verdade que você precisou de trabalhar como vendedora de loja após a novela? Isso é engraçado. Eu tive um papo com uma repórter, né? Que ela meio que fez uma matéria bem como é que se fala? Sensacionalista. Sensacionalista, né? E fez um resumo, espalhou para vários jornalistas, e aí ficou essa coisa de, ela trabalhou como vendedora, pode trabalhar em malhação. Então, enfim. Gente, eu trabalho com um monte de coisa. Qualquer Aham. ator no Rio de Janeiro vai fazer um monte de coisa. Então, assim, é totalmente normal isso. E aí eu comentei que alguém, eu acho que foi um produtor, sei lá, você vê que rolava um pouco de preconceito com isso, né? Você vê que nos Estados Unidos todo mundo faz mais de um trabalho e isso é totalmente normal, né? E aqui no Brasil ainda tinha esse tabu, eu acho que um pouco de o ator não pode fazer outras coisas, enfim. Ninguém é filho de papai, né, gente?
Todo sim. mundo tem que se virar. Então, foi muito bom, assim, que eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, eu comprei, tipo, eu investi em curso de edição. Todo final de ano eu ia trabalhar na Blumen, que é uma loja de biquíni em Ipanema. Então, eu lidava muito com gringo, meu inglês melhorou muito. Eu fui morar fora, depois de Rei Davi, né? Trabalhei lá também como bartender, né? Estudei inglês e fiquei lá 6 meses com a minha grana. Então, assim, carreira de ninguém é fácil, né? Se você não está contratada, você está vivendo de cachê-teste que não paga conta de ninguém. Foi o que eu te falei. É Sim. sistema do governo que a gente tem não suporta, não existe um suporte assim, né? A Lei Rouanet, ela veio para dar esse incentivo, né? Mas é difícil, né? É uma lei que precisa ser reformulada e a gente precisa de mais editais. A Ancine tem muito isso, o Miriam Muniz, a gente tem vários editais. Só que o governo atual, ele não acredita muito, né, que a cultura é importante para a sociedade. Então a gente está passando por um processo bem delicado, assim. Acredito que agora a gente vai ter, de repente, um mercado vai se reerguer. Vamos torcer, né? Espero. Thaís, eu quero te agradecer a sua participação no programa Na Lente. Adorei bater esse papo com você, conhecer você, né, um pouquinho mais e também os seus personagens. Assim que você tiver alguma novidade, algum lançamento de algum produto, ou até mesmo o seu retorno às telinhas, avisa a gente aqui que a gente faz questão de estar Aviso. pertinho de você e noticiar aqui em primeira mão. Você pode ficar tranquilo que aqui não tem sensacionalismo, tá? Ah, tá certo, amor. Tá tudo certo. Obrigadão, tá? Um beijo no seu coração, saúde sempre, sucesso aí pra você. Tá bom, querido. Obrigada. Um beijo para você também. Obrigada pelo Beijo, convite, gente. tá? Para vocês se Beijo, acompanharam essa entrevista gente. até aqui, eu conversei com a atriz Thaís Vaz. Daqui a pouquinho eu aguardo vocês lá no canal no YouTube, que é Programa na Lente. Lá, gente, vocês vão ver uma série de entrevistas com esse famoso que supostamente aí vem aplicando golpes na praça. O sobrinho desse cantor esteve comigo aqui no Na Lente e revelou que já é uma prática bem antiga desse cantor, tá? Então, eu me despeço aqui de vocês e da Thaís e aguardo vocês daqui a pouquinho lá no Na Lente. Beijo no coração de vocês. Tchauzinho. Tchau.